Química sexual. Ninguém sabe por que você se sente sexualmente atraído por alguém. Homens e mulheres relatam muitas vezes sentir uma química sexual irresistível por pessoas nem tão bonitas assim. Especula-se que preferências e repulsas eróticas sejam influenciadas por uma combinação de fatores biológicos como a complementaridade imunológica, hormônios sexuais e um programa genético da espécie com fatores psicológicos, como vivências infantis e adolescentes e as primeiras experiências sexuais. Alergia sexual. Jaime, 33 anos, queria se casar com Catarina, mas não gostava de seu cheiro, nem da textura da pele que, segundo ele, tinha uma penugem sobre uma pele rugosa, tampouco das sardas, das cores pálidas e dos cabelos crespos e loiros. Também achava os seios dela pequenos e murchos. Mesmo assim pensava que Catarina era a mulher certa para fazê-lo feliz, e queria saber de mim se poderia aprender a desejá-la sexualmente, ou ao menos se acostumar. Já eram noivos, queria apenas que eu confirmasse sua escolha. Depois de 2 anos com um filho recém-nascido, voltou a me procurar. Havia desenvolvido uma grave alergia no pênis às secreções vaginais de sua esposa. Mas esse era um dos raros casos em que mesmo assim parecia fazer sentido continuarem juntos. Ele tinha tantas dificuldades em seu funcionamento psicológico individual, e Catarina cobria tão bem as áreas em que ele era deficitário, que por estranho que possa parecer permanecerem juntos o deixava melhor do que se separarem, o que ele tentou por 4 meses. No final, o pouco sexo que tinham passou a ser feito com preservativo. Algumas vezes por ano ele buscava experiências fora do casamento. Para Catarina também parecia fazer sentido ficar com Jaime. Ele se inseria no mundo dela e não a desafiava em seus fantasmas, medo de lidar com a própria feminilidade e de enfrentar divergências interpessoais. Não há receitas de como deve ser seu arranjo de casamento. Mas casos como o de Jaime e Catarina são raros. Uma radical falta de química sexual tende a ser restritiva, com o tempo mina toda a relação. Por outro lado, ter uma boa química pode não bastar para sustentar o desejo sexual, como mostra o caso de Denise que, antes de se casar com Ronaldo, teve uma inesquecível experiência erótica. Deus grego. Denise, 32, era editora e convivia com uma elite cultural e financeira onde tinha muitas amizades e casos ocasionais. Conheceu então na praia, durante um fim de semana no Rio de Janeiro, um homem de 40 anos. Ao vê-lo sair do mar, pareceu-lhe estar diante de um deus grego. De início um caso de férias sem maiores pretensões. Sentia por ele uma química de pele inigualável, e encaixavam-se tão bem. Embora notasse sua inteligência mediana e suas limitações financeiras, a química, o entendimento na cama, o charme e a beleza falavam alto. Continuou o caso para além das férias. Percebeu-se numa fissura sexual. Foram meses de ponte aérea. Sentia desejo nos momentos mais impróprios, em reuniões de trabalho, em jantares familiares. Mas ele queria aprofundar a relação e constituir família. Ela não poderia apresentá-lo a seu meio social e tampouco queria conviver com suas restrições financeiras e intelectuais. Foi perdendo o tesão. Decidiu então encerrar a história e, apesar de passar meses deprimida, não se arrependeu da decisão.
3 anos depois encontrou um homem por quem sentia uma química sexual mediana, mas que a completava em outros quesitos, seu marido, Ronaldo. Com frequência não casamos com quem tivemos a química sexual mais inebriante. Pessoas com grande carisma sexual podem não ser parceiros confiáveis ou não ter competências suficientes em outras áreas. Os outros 3 aspectos da vida sexual, discutidos a seguir, costumam ser ainda mais relevantes em relações de longo prazo.